Olá! Continuaremos a nossa apresentação sobre eletrização por atrito. Só que agora apresentaremos algumas aplicações, alguns exemplos da eletrização por atrito. O primeiro, que muitas crianças, muitas pessoas já fizeram esse experimento, é você pegar um pente, atritar no cabelo, você passa ali e fica atritando, e com isso você vai eletrizar o pente. O pente vai ficar eletrizado negativamente. Então ele vai ficar ali negativamente. Quando você quando se aproxima o pente de pequenos papeizinhos, eles são atraídos ao pente. Isso aqui é um fenômeno chamado polarização, que a gente vai falar daqui a alguns vídeos. Mas o ponto aqui é só apresentar que o pente foi eletrizado negativamente e foi por isso que ele conseguiu atrair esses papeizinhos. Outro exemplo também, um casaco de lã, um suéter de lã. Então a pessoa está usando ali o suéter, né, e ela pode passar a mão e ela escuta pequenos barulhos de descarga de faísca. Então aqueles barulhinhos que é o quê? Que é devido a esse processo de eletrização com o suéter. Até mesmo se está em um quarto escuro, você pode até enxergar pequenas faíscas. Automóvel, né? Várias pessoas, né, já passaram praticamente, né, todos já passaram por uma situação de encostar no carro e tomar um pequeno choque. O que acontece? O carro ele estava eletrizado. Por quê? No momento que ele se locomove, o carro ocorre um atrito entre o carro e o ar. Então, no momento que o carro está se locomovendo, esse atrito com o ar vai deixar o carro eletrizado, né? E ele não consegue descarregar, porque não está aterrado, porque os pneus eles são de borracha, são isolantes. Então o carro ele fica eletrizado. No momento em que, né, uma pessoa ela vai encostar no carro, ela recebe o choque. Então, aonde que está a eletrização por atrito? Ela está no momento em que o carro está se locomovendo, e o atrito ocorre com o ar. Então, ali aconteceu o quê? Uma eletrização. O carro antes, por exemplo, estava descarregado, no momento que se locomove, ficou eletrizado. Pelo mesmo motivo, tem alguns caminhões que eles transportam combustível, que eles têm aqui, uma corrente, né, que fica batendo no chão, ou algum metal. Alguns deles têm até os pneus, o pneu é preparado para que ele também ele conduza a eletricidade. Por quê? Pelo mesmo motivo, né? No momento que ele está se deslocando, ele está atritando com o ar. Então o caminhão, ainda mais numa situação dessa, não pode ficar eletrizado, não pode ter eletricidade estática, que uma faísca são consequências seríssimas ao transportar combustível. Então, essas centelhas, né, por eletrização por atrito, eles são simples curiosidades ou podem gerar consequências mais sérias? Podem gerar, né? Acabamos de falar de uma aqui, dessa do caminhão, e tem muitos outros exemplos, né? Por exemplo, danificar microcircuitos, né? Então, uma pessoa ela vai abrir um computador, por exemplo, e se ela estiver eletrizada, por algum motivo, então ela sentou na cadeira, ela mexe, ela está se eletrizando. Então, essa eletrização por atrito, o momento em que ela encosta numa placa, essa pequena faísca pode ser o suficiente para você queimar pequenos componentes desses microcircuitos, né? Transistores, enfim, você pode encostar ali
queimar uma placa simplesmente devido à eletricidade estática que a pessoa ela estava pelo próprio processo de atrito com a roupa, com a cadeira. Então, são consequências mais sérias. Tanto que em locais, em fábricas que se trabalham com microcircuitos, o trabalhador ele costuma estar com roupa que fica aterrada. Então, tem ali fio que deixa ele aterrado exatamente para que ele fique descarregado. Outro exemplo, fogo em armazéns. Então, imagina um armazém que você fica colocando ali trigo, por exemplo. Então, ali ocorrem atritos, atritos com grãos, com outros materiais que podem ter ido ali. Então, esses atritos podem causar o quê? Uma faísca, ele se eletriza por atrito, e uma faísca pode ser o suficiente para incendiar um armazém. Então é muito comum nesses locais eles terem estruturas metálicas, às vezes telas, que estão aterradas exatamente para que não eletrize o material que está ali. Um outro exemplo, um exemplo histórico. Antigamente os navios de guerra tinham jovens que eles ficavam correndo pelo navio para levar a pólvora. Então eles eram até apelidados de macacos da pólvora. Era o nome que se dava para esses jovens que ficavam em uma guerra levando pólvora de um canhão para outro. E havia uma regra para esses jovens. Eles tinham sempre que correr descalços. Então já se sabia ali que se estivesse com algum calçado, algo que aumentasse a possibilidade de ter essa faísca, as consequências eram muito graves para esse navio. E, para finalizar, aqui uma figurinha divertida, mas que também apresenta fundamentos de eletrização. Quais as formas de eletrização dessa figura? Sim, olha só. Aqui, no momento que eles vão se aproximando, ocorre aqui uma eletrização por atrito. Então, está havendo um atrito aqui na poltrona. Então, no momento eles se eletrizam, e no momento aqui, se encostam, ocorre um processo ali por contato. Tá certo? Então, até a próxima.